A paz, aqui é o Fernando Silva e este é o canal Ensina-me aqui no YouTube. Irmãos, hoje vamos tratar de um assunto muito importante. O ensinamento é sobre obreiros. O que deve ser um obreiro e de que maneira ele deve se portar. Então vamos aqui para 2 Timóteo capítulo 2 e verso de número 15, aonde está escrito assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Temos aqui uma carta de Paulo a Timóteo, onde Timóteo, ainda moço, ainda muito jovem, mas que já tinha uma grande responsabilidade, porque Timóteo andava com Paulo, vivia com Paulo, conhecia Paulo. Paulo, ainda na prisão, Timóteo recebe uma carta dele. Timóteo recebe essa carta com instruções. E uma das instruções que Paulo manda para Timóteo é essa: Timóteo, te prepara como obreiro. Te revista como obreiro. Se prepare, Timóteo, como um varão, um guerreiro, para poder guerrear as batalhas. Porque ele está agora em prisão e ele está mandando Timóteo, está ensinando a Timóteo como agora se portar como obreiro. E no capítulo 2 de 2 Timóteo e verso 15, ele diz assim para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Como é que a gente é aprovado em Deus e por Deus? Amados, há certas questões, há certas coisas que temos que ser aprovados. Como, por exemplo, os meninos da fornalha. Eles entraram dentro da fornalha e foram provados. E agora, dentro da fornalha, andando com o quarto homem, foram aprovados. Passar por uma dificuldade, uma necessidade e ser reprovado e ser reprovado por Deus é difícil. Porque você não está preparado para isso. E Deus vai te preparar para isso. Mas você entrar em uma dificuldade e saber que Deus é Deus, mesmo dando ou não, é muito bom. Porque os meninos não se curvaram. Os meninos não se curvaram perante a estátua. E disse: não vamos nos curvar. E o rei disse: acenda mais um pouco. Eles disseram: não vamos nos curvar. Aquece mais, não vamos. Aquece 7 vezes mais, não vamos nos curvar. Foram para dentro da fornalha e foram aprovados pelos 4 homens da fornalha. Porque quando você se apresenta a Deus, você não ganha somente a sua casa, você ganha uma nação. Porque o rei, depois que viu um semelhante ao Filho do Homem andando com eles dentro da fornalha de fogo ardente, a Bíblia vai dizer que ele manda todos se curvarem perante o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando você se apresenta a Deus aprovado, você é como Davi. Davi, quando sai para levar alimento para seus irmãos, quando sai para levar alimento para os da sua casa, a Bíblia nos diz que fora do arraial havia uma voz que ecoava dizendo: não há homem em Israel para me enfrentar? Quem é que vai me enfrentar? Davi escuta aquela voz, mas Davi continua o seu alvo. A Bíblia diz que Davi deixa o seu carro de alimento, de suprimento para seus irmãos, corre para dentro do arraial. E a voz que ecoa dentro do arraial é esta: aquele que enfrentar o gigante e trazer a cabeça dele e matá-lo, eu isentarei de todo o imposto do reino. A sua casa não deverá mais nada para o reino. E eu darei a minha filha em casamento. Ei, os irmãos de Davi estavam na batalha. Davi não estava. Os irmãos de Davi estavam fugindo de uma voz. Davi não fugiu daquela voz. Davi escutou a voz, mas decidiu apresentar-te a Deus, ao rei, a Deus, ouvindo a voz de Deus, dizendo: vá para a batalha que eu sou contigo. Até que ele vai até o gigante e diz: não vou a ti no nome do homem, não vou a ti no nome de nenhum Deus, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Apresente a Deus. É assim que você ganha uma nação. Davi foi rei e ganhou aquela nação. Quantos a gente pode andar dentro da Bíblia Sagrada e vamos encontrar aqui ganhando uma nação? E continuando aqui o ensino,
do canal Ensina-me, irmãos. Aqui está assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Amados, a pior coisa da vida de um obreiro, a pior coisa da vida de um ser humano é a vergonha. É a vergonha. A pior coisa, uma das piores coisas é a vergonha. É onde você não poder pôr a cara, é onde você não poder se esconder e todos olharem para você e dizer: olha lá, tá vendo? Lá vai o obreiro. É daquele jeito. É por isso que hoje a gente não encontra mais obreiro aprovado, porque a maioria dos obreiros se desviaram. Por causa de um deslize, por causa disso, daquilo, estão na porta de um bar bebendo. Estão na porta de um bar jogando sinuca. Estão em casa de prostituições procurando aventuras. E quando você se desvia, ou quando a pessoa sai da presença, a maior dificuldade é ela retornar. Sair é muito fácil, porque todo mundo, se tiver esse mesmo conceito ou pensar desta forma, é fácil, é natural, o ser humano é fraco, fraqueza. Mas a Bíblia diz que a Bíblia diz que essa vergonha sua, esse momento de fraqueza, não é para que você caia. Paulo diz que nas fraquezas de Deus se mostrou mais forte. Paulo ensinou que nas fraquezas dele superabundou a graça de Deus. O próprio Cristo disse: a minha graça te basta, Paulo. Paulo era um grande homem de Deus, um grande obreiro, um grande nome a ser seguido. Um grande homem de Deus, Paulo foi. Paulo está ensinando para Timóteo: não se envergonhe, Timóteo. Diga para os que estão aí que mesmo que caíram, mesmo que pecaram, que retornem. O amor de Deus, ele superabunda o nosso pecado. O amor de Deus superabunda onde há pecado. Amados, ainda nesse ensino aqui vamos aprender que a nossa vergonha será transformada em honra. Quando levaram aquela mulher e disseram: se ela está em pecado, e Jesus disse que quem não tem pecado atira a primeira pedra. Irmãos, ele superabunda naquilo. A graça dele superabunda no nosso pecado. Você entendeu? Ele disse: onde estão seus acusadores? Nenhum te acusou, então nem eu te acuso. Mas vai, não peques mais. Por favor, volte. Volte, retorne. O perdão de Deus tira tudo isso aí. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. O sangue de Jesus te lava de todo pecado. Amém? E continuando aqui, amados, na parte C, que diz assim: mas que maneje bem a palavra da verdade. Você está entendendo? Às vezes os nossos pastores não nos ensinam isso. Eles acham que verdade é aquilo que Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. Quando ele está dizendo essa verdade, ele está dizendo de Jesus, dele próprio, ele. Porque ele diz no 36: se pois conheceres o Filho, verdadeiramente sereis livre. Você entendeu? Ele está falando dele, não está falando de outro. Ele está falando dele. Ele é a verdade. Mas a palavra da verdade é essa que estamos pregando hoje. É a Bíblia Sagrada. A palavra da verdade é senão o Evangelho. A palavra da verdade é senão as Escrituras. Temos que entender uma coisa: manejar bem é ter conhecimento, ter entendimento. Saber aquilo em quem vamos, aquilo a que vamos pregar, a que vamos ministrar, a que vamos falar. Isto é entender da verdade. A gente tem que crescer tanto no conhecimento como no espiritual. A balança tem que estar assim. Não adianta eu querer crescer no conhecimento, porque eu sei que a letra mata. Mas se eu tiver o Espírito vivifica. Então, palavra revelada e espiritualidade com Deus, há uma junção, uma conexão. Quando você for ministrar a palavra, a poderosa palavra de Deus, você vai ver o que vai acontecer. Milagres acontecerão. Poder de Deus será derramado. E Deus será muito mais na sua vida. Amém? Então fica aí a dica. Amém? Procura apresentar a Deus. Procura apresentar a Deus. A segunda é obreiro que não tem de que se vergonhar.
E a terceira é maneje bem a palavra da verdade. Procure manejar bem essa palavra, procure manejar bem essa verdade, procure manejar bem. Aquele que maneja a palavra verdadeiramente é muito bem reconhecido. E onde você entrar, alguém vai dizer assim, aí vem um aí. Quem sabe, alguém vai dizer assim, aí esse é um grande homem de Deus, porque conhece, tem espiritualidade, porque conhece e sabe muito bem como que é o Evangelho. Amém? Então fica aí. Esse é o canal Ensina-me. Esse é mais um vídeo onde Deus realmente está nos ensinando segundo a palavra dele. Amém? Deus abençoe a sua vida e que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre ela, em nome de Jesus. Aprenda mais, conheça mais. O obreiro aprovado. Ensinamento para obreiros. Em nome de Jesus de Nazaré.